Então eu quero começar falando assim, ó. Eu vou ler 3 histórias depois pra gente fazer uma ponte, porque eu acho que a gente. Oi, Darcy, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou ler 3 histórias pra gente fazer uma ponte. E eu acho que a gente consegue gravar melhor quando tem uma história relacionada com o assunto. Então eu vou ler aqui pra vocês e depois no final a gente faz todo um enlace entre elas, né? Então, assim, ó, se todos nós possuíssemos a cada momento das nossas vidas todas as informações, os conhecimentos necessários para formar os nossos juízos 100% certo, será que seria legal? Será que seria bom? Será que a gente viveria feliz? Se todos fôssemos capazes de ser sempre tranquilos, de cabeça fresca, muito racional, de permanecer sempre no domínio das informações, o conhecimento estivesse sempre ali na ponta da língua, será que a gente seria feliz? Vocês já se perguntaram a respeito disso? Ou se nós nunca fizéssemos nada que a gente se arrependesse depois, será que seríamos felizes? Oi, duas Patrícia, bem-vindas. Vocês já se perguntaram como seria a vida de vocês sem problemas? Oi, Lu. Então, se nunca ninguém se sentisse sobrecarregado, se meio acabrunhado, extenuado, será que seria bom? Será que se a gente não tivesse aquelas palavras assim, ó, ai, como foi que isso aconteceu? Por que eu fui fazer isso? Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz tal coisa? Quem nunca, né? Mas vocês já se perguntaram se a gente tivesse o poder de ser o contrário? Como seria? Se a gente tivesse o total domínio de tudo? Será que a nossa vida seria 100% feliz? Ou melhor, será que existe alguém assim, totalmente racional, que nunca comete erros, que nunca se arrepende? Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso e o que está por trás disso, né? Porque assim, ó, a menos que você seja uma pessoa completamente diferente, e se você for assim, eu quero te conhecer de perto aqui, ó, de tete a tete, com certeza em alguns momentos você toma algumas atitudes de cabeça quente, você fala algumas coisas e depois se arrepende. Então é totalmente humano acontecer isso. Oi, Dani, bem-vinda, Cleia, Fábio. Então, gente, eu vou ler 3 histórias para vocês e a gente vai tentar fazer uma ponte a respeito delas, que eu acho que eu não vou precisar nem dar a resposta sobre o que determina os nossos atos. Porque assim que vocês ouvirem essas histórias, eu acho que já vai ficar muito claro, porque vai gerar toda uma identificação. Oi, Wanda, bem-vinda. Oi, Gabi. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a primeira história se chama O Motorista Sem Consideração. Eu vou estar olhando um pouquinho para baixo aqui porque é onde eu tô com a minha cola, tá, gente? Então, assim, ó, era uma forte tempestade. Como precisa comprar um remédio na farmácia, você pega o carro e chegando lá, descobre que um único carro está ocupando as 2 únicas vagas completamente limpas do estacionamento. O que significa que você terá que parar longe e torcer para não atolar, além de precisar abrir caminho na chuva para chegar até a porta da farmácia. Que emoção você acha que você vai sentir se isso acontecesse com você? Se você chegasse lá na farmácia, no meio da maior bomba d'água, e as únicas 2 vagas estivessem sendo ocupadas por um único motorista que foi irresponsável e estacionou de uma forma que ocupasse as 2 vagas. Bem-vinda, Silvana! Que tipo de sentimento você acha que você sentiria? Desânimo? Talvez? Raiva? Provavelmente bastante, né, gente? Pela cabeça pode lhe passar algo como: ai, que ódio! Não acredito que alguém ocupou essas 2 vagas. Que falta de consideração! Que topeira!
Espero que o pneu desse cara fure no caminho de casa e que ele precise trocar na chuva, assim como eu estou andando. Ao entrar na farmácia, um sujeito passa correndo por você em direção ao tal carro, mas vai rápido demais para que você consiga lhe dizer qualquer coisa. Você chega até a abrir a boca para falar, para fazer um comentário. Mas aí, a atendente da farmácia te interrompe e diz: ai, coitado, o bebê dele está à beira da morte. O médico receitou alguns medicamentos, mas dificilmente vai conseguir salvar esse bebê. Acho que não vai adiantar. O que acontece com aquela raiva toda que você estava sentindo? Mesmo que você continue meio irritado, será que ainda quer que o pneu dele fure? O mais provável é que agora você veja com outros olhos, cheio de compaixão, de pena. E a raiva, nem sinal da raiva. Na próxima vez que você for à farmácia, você provavelmente vai lembrar de pedir sobre o bebê para atendente. Concorda? Alguém já viveu algo parecido? Que teve um sentimento de muita raiva e depois que soube da história mudou completamente? Me mandem algum sinal de vida aqui que eu não tô vendo nada. Ou mandem coração, que daí eu vejo na hora. Já encaminhem a live para outras pessoas que queiram assistir, que agora eu vou ler mais 2 histórias para ver se vocês se identificam. A segunda é a amiga perdida. Você precisa de ajuda e telefona para uma amiga. Como ela não está em casa, você deixa um recado na secretária eletrônica. Estou com um problemão. E explica para ela. É importante, eu preciso da sua ajuda com urgência. Por favor, me ligue assim que chegar. Só que a sua amiga não liga. Nem naquela noite, nem na seguinte e nem na outra noite. Você se convence de que está sendo ignorado, obviamente. Ligar de volta para você já não é uma prioridade para ela. Como que você se sente? Decepcionado? Magoado? Ou talvez pense que ela sempre pôde contar comigo. Tudo que eu pedi foi um telefonema e nem isso ela não fez. Se fosse uma amiga de verdade, ela teria me ligado. Uma semana depois, sua amiga telefona. Estava fora da cidade, resolvendo um problema urgente de saúde da família. Não teve tempo de avisá-la antes de viajar. Acabou de ouvir o seu recado e ligou imediatamente. Ela quer saber como pode te ajudar. Espera que não seja tarde demais. Lamenta profundamente não ter recebido antes a mensagem. E agora? O que você sente? Oi, Felipe, bem-vindo! Eu lembrei que hoje é o seu aniversário. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Concordam que, novamente, a gente muda de opinião da noite para o dia? Penso que ela pode estar com problemas. Exatamente. Agora vamos para a terceira história. Se chama Pais Abusivos. A sua infância foi terrível. Não há como negar. Tua mãe era uma alcoólatra, teu pai era rígido e insensível. Você cresceu com o coração cheio de inveja do amor e dos confortos materiais que lhe faltavam e dos quais as outras crianças pareciam desfrutar. Você acredita ter sido prejudicado por seus pais sob inúmeros aspectos. Não admira que sempre que pensa neles, fica com raiva e se sente extremamente infeliz. Na sua opinião, tudo na minha vida é mais difícil por causa deles. Parece que eu carrego um vazio dentro de mim. E então, justamente nesse momento que você está pensando isso, abre uma porta. Sabe quem entra na porta? Madonna. Como parte de um especial de fim de ano, uma emissora de televisão escolheu uma pessoa ao acaso, que era você,
para entreter. Madonna está vestida como só. Trouxeram uma orquestra para acompanhar e mais outras celebridades que querem lhe apresentar. Então, e ela está determinada a lhe proporcionar diversão. Como você se sentiria? Surpresa? Espantada? Desconfiada? Atônita? E o mais importante, numa situação tão surreal como essa, será que você ainda estaria pensando na sua raiva e na sua infelicidade? Você consegue se imaginar sendo apresentada para Madonna ou para qualquer outra celebridade no nível dela? Ou dizendo alguma coisa: muito prazer, Madonna. Vou lhes contar sobre os péssimos pais que eu tive. Ora, o mais provável é que, pelo menos temporariamente, você esqueça os seus infortúnios. Afinal, você vai estar muito mais ocupada cantando as músicas da Madonna. Ou talvez você esteja pensando: já que veio a Madonna, por que não mandou o Coldplay junto? U2? Ou não tem espaço suficiente aqui dentro para essa orquestra toda? Ou talvez você pense: só posso estar sonhando, não é possível. Não comigo. E que sonho mais esquisito. Gente, o que tem de semelhante essas 3 histórias que eu contei? Quem se arrisca aí? Agora eu quero a participação de vocês. Essa terceira história, claro que foi assim um exagero, né? Foi uma metáfora, né? Usar a Madonna. Mas já aconteceu algo pra vocês quando vocês estão lá na maior bad e de repente acontece algo que você pensa: não, só pode ser mentira, não tá acontecendo isso comigo? Quem comenta aí pra mim? Quem tá aí? Então, o que eu queria colocar? O que determina os nossos atos? O que vocês perceberam ali durante essas 3 histórias? O que determinou os atos de cada uma dessas pessoas nessas 3 metáforas, né? Nessas 3 histórias. A avaliação que a gente faz tá perto. Tá perto, Lu. Mas é o que a gente pensa. Vocês perceberam que na hora elas tiveram um pensamento e acreditaram imediatamente no pensamento? Vamos voltar lá para a história da pessoa que foi na farmácia. A hora que ela viu o carro ocupando as 2 vagas, qual foi o primeiro pensamento? Ai, que é um abusado, né? Ela chegou até a colocar aqui, qual foi as palavras que ela usou? Falta de consideração, que é uma topeira, tomara que fure o pneu. Então, no primeiro momento, o pensamento veio da raiva e essa pessoa não avaliou esse pensamento. Ela acreditou piamente nele e a emoção já veio com tudo. Ela já passou a sentir raiva e agir e continuou ouvindo pensamentos que alimentavam essa raiva dela. Ela não teve a oportunidade de falar com o cara, porque ele passou muito correndo. Mas o que ela já ia falar para ele, né? Ela ainda coloca aqui: passou tão rápido que não tive tempo de falar. Mas provavelmente ela ia puxar briga. Então, o que determinou o comportamento dela? Foi o que ela pensou a respeito dele. Ela estava jogando toda a culpa nele. Quando ela soube da situação, e ela, o que despertou nela? A compaixão. Despertou a empatia. Será que na situação dele eu não teria feito o mesmo? Então, o que é importante a gente observar? Toda vez que nós mudamos de emoção, seja para ansiedade, seja para tristeza, seja para vergonha, seja para raiva, por trás dessa minha emoção existe um pensamento que está me comandando essa emoção.
Ele tá por trás disso. E quando eu tô com raiva, eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou pensando e que eu estou sentindo. Que era o caso dela. Ela ia ir lá e ia xingar esse motorista. Oi, Márcio, bem-vindo. Então, é nesse sentido que é importante a gente pensar. Quando eu tô com um mau humor, quando eu tô com um problema real, qual é o pensamento que tá me assombrando? Qual é o pensamento que tá vindo por trás? Todas as minhas ações são pré-determinadas por um pensamento, mesmo quando eu estou agindo no piloto automático. Tem um pensamento por trás. Eu só não estou racionalizando ele, eu não estou tendo consciência de qual é o pensamento. Aqui na segunda história da amiga que ligou pedindo, né, para ela entrar em contato com urgência. O que novamente foi? O que ela ficou pensando? Pensando o que a amiga, ela não gosta de mim, que falta de consideração, sempre que ela precisa de mim eu tô aqui. E agora que eu preciso, ela não tá disponível. Ligou 3, 4 dias depois, mas ela não teve a empatia, talvez, de pensar, tá, será que ela não tá passando por um problema? Será que ela não tá precisando mais de mim do que eu dela? Então, olha como o nosso pensamento determina completamente a emoção que eu tô sentindo. E a sorte que essa amiga voltou e já ligou. Porque a chance era assim, do momento que se encontrarem, tipo, uma pessoa ou outra virar a cara e não saber nem o que está acontecendo. Então, novamente, comunicação. A comunicação assertiva é o que resolve isso. Inclusive, que eu acho que até esse pode ser o nosso tema da live da semana que vem, né? Até para fazer uma ponte com hoje. Porque a maioria dos nossos desentendimentos vem a partir daquilo que eu penso e eu tenho certeza que o outro vai agir dessa forma e eu não vou lá tirar uma satisfação, eu não vou lá conversar, eu não tenho um diálogo com essa pessoa. Eu começo a agir como se eu tivesse certeza que essa pessoa fosse fazer isso. Não dá a impressão que o outro tá fazendo de propósito. Pega a história aqui dessa menina. No primeiro momento, ela não pensou que essa amiga estava fazendo de propósito ignorar ela. Então, olha como isso dificulta, olha como isso causa uma emoção completamente contraditória e abala uma relação. A gente está falando de uma relação de amizade, mas isso pode acontecer dentro da nossa casa, do nosso casamento ou da nossa relação com os nossos filhos. Esse dos pais abusivos. Quem nunca se vitimizou? Ai, mas é que eu não tenho dinheiro porque fulano é rico. Fulano passou na faculdade porque o pai sempre pôde pagar o cursinho. Então, é muitas desculpas que às vezes a gente acaba se dando para si mesmo, ao invés de assumir a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. A Gabi adorou o tema para a próxima live. Muito conhecimento por aqui. Obrigada, Gabi. Então, as situações podem ser as mais variadas possíveis, mas a questão é a mesma. Cada pensamento que eu tenho produz uma emoção diferente. Não importa se aquilo que você tem diante de si, ele é algo que afeta o teu trabalho, se é algo que afeta as tuas relações, se a sensação é de segurança, se afeta teu amor próprio, se afeta a tua aparência, é o que você pensa sobre aquela situação que vai determinar em grande parte o que você vai sentir algo a respeito e o que você vai fazer a respeito. Olha como isso é importante. É aquilo que eu penso sobre a situação. E quantas vezes a gente se depara com pessoas que pensam completamente diferente da gente e a gente julga. A gente julga o outro. Eu jamais faria isso. Mas a gente não tá dentro daquele sapato, a gente não tá dentro daquela calça para saber o que aquela pessoa tá passando, o que ela tá pensando e o que ela tá sentindo. Então, novamente, a gente volta no tema empatia e compaixão.
de saber acolher a dor do outro. E não faz diferença se o acontecimento ele foi agora ou se foi 10 anos atrás. Porque a partir do momento que eu invoco aquela lembrança, eu sinto. Tá vendo como é até uma não foi na live passada que a gente falou sobre o ambiente, acho que foi, né? Sobre assim, ó, tem pessoas que perderam um ente querido 2, 3, 5 anos. E quando fala sobre esse ente querido, ainda chora. Por quê? Porque, de acordo com o que eu penso sobre ele, é natural. O meu cérebro não sabe. Ele não sabe se isso foi recente ou se foi 10, se foi 20 anos atrás. Cada vez que eu fico invocando aquela imagem, aquele pensamento, eu sinto como se fosse agora. Você quer ter certeza como isso é real? Vocês já fizeram o teste do limão? Quem já? Oi, Jaque, bem-vinda! Eu vou dar uma dica para vocês. Oi, Thay, bem-vinda! Imagine que você está agora pegando um limão. Corta esse limão ao meio, pega metade desse limão e morde. Agora eu quero que vocês me digam aqui no chat. Quem de vocês salivou como se tivesse mordido limão de verdade? Oi, Kelly, bem-vinda! Escreva aqui no chat para mim. Quem sentiu a boca salivar como se tivesse mordido limão de verdade? Oi! A Catherine sentiu, a Gabi. Já tinham feito essa experiência, gente? O Márcio, Carol, a Julie. Vocês já tinham feito essa experiência de pensar em algo? E aí, dependendo do que eu sinto, gente, eu vou me comportar. Tá vendo como faz todo sentido? Agora me diz, alguém de vocês pegou o limão de verdade? É só falar no limão, né? Gente, vamos falar outra coisa agora do limão. Se a gente falar em piolho, a gente não sente coceira? É igual. O nosso cérebro, ele tem esse poder. E se ele tem o poder de fazer isso com limão, com piolho, ele tem o poder de fazer isso com as nossas emoções. Então, é natural eu lembrar de alguma coisa que me deu muita raiva no passado e isso me despertar a raiva de novo. Ou lembrar de uma coisa que eu fiquei muito triste no meu passado e eu ficar triste no dia de hoje. Então, o que determina o que eu vou sentir e como eu vou me comportar é aquilo que eu penso. Quando você se sentir triste, para pensar sobre o que eu tô pensando. Pensar sobre o pensamento é meio doido, né? Mas é isso mesmo. É racionalizar. Porque hoje a gente age totalmente no nosso piloto automático. Então, eu preciso trazer para minha consciência o que eu tô pensando, o que eu tô me lembrando, o que eu tô catastrofizando. Porque às vezes eu tenho uma situação para passar e eu já tô vendo o pior dela. Quando pintamos a unha, começa a dar coceira no corpo. Verdade. Bem verdade. Oi, Alessandra, bem-vinda. Então, olha como a nossa mente tem essa capacidade. Quem acredita que uma certa situação não tem mais saída, se comporta de uma maneira muito diversa daquela pessoa que ainda tem esperança. Concordam? Se eu penso que isso aí não tem mais jeito, vamos pegar num relacionamento. Se eu tenho um relacionamento, um casamento ou uma amizade, sei lá, não tem mais jeito. O meu casamento não tem mais salvação. Se eu digo que eu não tenho mais salvação, eu não vou fazer nada para tentar salvar ele. Eu já cansei, eu já desisti. E aí, se você está convencido
de que foi ferido por alguém de propósito, você vai reagir de uma forma diferente de quem acha que foi só um acidente. Concordam? Se alguém me ofende sem querer e alguém me ofende de propósito, a raiva vai ser a mesma? Ou a tristeza? A emoção vai ser a mesma? E como eu vou ter certeza que fulano fez de propósito? A não ser que esteja no meio de uma briga. Às vezes pode ser só uma interpretação errada da minha parte. Se você é daquelas pessoas que acredita que os outros são integralmente responsáveis pela sua vida e, portanto, não há nada que possa fazer para melhorar a tua situação, que motivo você vai ter para se esforçar? Cadê a tua autorresponsabilidade? Mas, se pelo contrário, você é das que acreditam na possibilidade de seguir adiante, a despeito dos demais e de tudo que já aconteceu, aí sim, você vai ser capaz de avançar e começar a refletir acerca do tipo de tentativa que você quer fazer. Meu Deus, quem que mandou essa pergunta? Tá demorando. Quem que tá falando sobre o propósito de vida que eu não consigo ver quem foi e travou? Só responde com um eu aí para eu saber quem tá perguntando para falar sobre propósito de vida. Eu posso falar isso numa outra live se é um assunto que vocês querem. Propósito e talento, o que vocês acham? Na próxima já vai ser sobre comunicação. Oi, Alessandra. A próxima vai ser sobre comunicação, já falei antes aí. Então, talvez na outra quinta, eu fale sobre propósito e talento. Ou eu gravo um vídeo sobre. Vou pensar. Show. Então, concordam que se eu coloco a culpa no outro, eu não vou assumir a minha autorresponsabilidade em tomar as decisões porque a culpa é do outro? Vocês sabem que o meu assunto, né? O assunto que eu domino, que eu gosto, é mudança de hábitos e é o emagrecimento. Se eu ficar dizendo que eu não emagreço porque o meu marido só fica comendo gordice, a culpa é dele ou é minha? Se eu não vou pra academia porque o meu marido sempre diz que vai comigo e não vai, a culpa é dele ou é minha? Eu não emagreço por causa dele ou por minha causa? Toda vez, eu não tenho tempo de fazer exercício físico porque eu tenho criança pequena. A culpa é da criança ou é minha? Aonde que eu tô assumindo a minha autorresponsabilidade? Quem tá determinando as atitudes da minha vida? Certo? É aquilo que eu penso. Se eu penso que porque eu tenho uma criança eu não tenho tempo, eu tô terceirizando isso e tô tirando a responsabilidade de mim. Eu não tenho culpa. A culpa é porque nesse momento eu tenho uma criança que demanda minha atenção. Então, aí volta naquele tema, naquela quem quer dá um jeito, né? E quem não quer arruma uma desculpa. E às vezes as desculpas são essas. Então, precisamos assumir a nossa autorresponsabilidade, porque é ela que vai determinar os nossos atos. Quando eu sou responsável, aquela verdadeira frase de assumir o comando da tua vida, a direção da sua vida. Certo, gente? Obrigada pelo tempo de vocês. O assunto de hoje foi esse, foi mais curtinho, mas até porque eu não gosto de me estender muito e às vezes eu falo demais e fica cansativo para vocês também. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelo tempo de vocês, que como eu sempre falo, o tempo é o que a gente tem de melhor e o que de melhor se pode oferecer para uma pessoa. Então, eu fico extremamente grata e lisonjeada pelo tempo que vocês me dedicam aqui, praticamente todas as quinta-feiras, tá bom? Um abraço, beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada!